Abra comigo a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Que bom. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um varão valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora vamos dar um salto. Eu quero ler com vocês versículo de número 11, que diz assim: Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhes falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Todos digam amém? Vamos falar com o Senhor. Fecha os teus olhos. Fala, Senhor, conosco nesta noite, pela palavra, pelo teu doce Santo Espírito. Abre, Senhor, o nosso entendimento e nos abençoe, para que nós possamos ser ministrados nesta noite. Que nada nos impeça, meu Pai, de sermos tocados por Ti. Abençoe as pessoas que nesse exato momento ouvem este culto, que acompanham a transmissão deste culto, que o Senhor possa continuar falando com todos nós. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Graças a Deus. Bem fortes palmas, amém, queridos? Pode apagar para mim, por favor? Eu quero falar desse texto. Eu, na verdade, estarei ministrando para os próximos dias, falando sobre Eliseu. E esta palavra, ela é uma palavra que ela tem uma intenção por detrás dela. Todos os textos têm uma intenção, né? Os milagres que os profetas realizaram também são carregados de intenções. Eliseu, ele lida com o povo judeu, ele lida com esses israelitas, com aquela postura de profeta, e é difícil ser profeta. Difícil. Profeta, se por um lado ele é reconhecido, ele é bem recepcionado, ele é acolhido. O profeta, na mesma maneira, na mesma proporção que ele é amado, ele é odiado também. Porque um profeta do calibre de Eliseu, profeta como Elias, como Eliseu, como Isaías, por exemplo, como Ezequiel, não eram profetas que falavam apenas palavras agradáveis de se ouvir. Não eram apenas pregações ou palavras que as pessoas gostariam de ouvir. Eram profetas que, quando falavam, às vezes falavam palavras de restauração, mas às vezes eram palavras de juízo. Quem entendeu, diga amém.
Daí você lê, por exemplo, Ezequiel, tem várias palavras de restauração, mas tem várias de juízo. Isaías, a mesma coisa. Leia os primeiros capítulos de Isaías, para você ver, por exemplo. Você vai ler os primeiros capítulos de Isaías, é somente palavra dura. Então esses profetas, eles tinham essa missão de falar palavras que nem sempre o povo gostaria de ouvir. Carregava essa responsabilidade. Assim também é pregar, irmãos. Tem pregações que elas são mais agradáveis de fazer, mas tem pregação que a gente sabe que não vai dar audiência. A verdade é essa. Porque são pregações que as pessoas não gostariam de ouvir. Bom, o texto fala de Naamã. Naamã não era judeu. E para um judeu entender que Deus poderia abençoar, ouvir alguém que não era judeu, eles não entendiam isso tão simples. Nós entendemos simples, porque hoje nós temos uma concepção universal de Deus. Nós não entendemos Deus de forma exclusivista. Leia Jonas. Qual que era a crise de Jonas? Como que Deus pode, né? Como Deus pode abençoar? Né? Irmã Marli leu o meu livro essa semana. Como que Deus pode abençoar um estrangeiro? Povo estrangeiro, povo de Nínive. Como que Deus pode ouvir esse povo? Jonas não aceitava isso. Porque na cabeça exclusiva, e não é culpa de Jonas, era a sua cultura da época, na sua cabeça exclusivista, Deus era restrito de Israel. Deus ouvia judeus. Naamã não era judeu, era sírio. Era um comandante de um exército sírio. Não servia a Deus. Nunca tinha sido evangelizado. E como que Deus pode ouvir um homem desse? Pode. Lógico que pode, porque Deus ouve todos nós, irmãos. Quem acredita assim, diga amém. Amém. Deus ouve eu e você, irmão. Se Deus ouve eu e você, o que Ele não vai ouvir? Se Ele me ouve, quem Ele não vai ouvir? Então Naamã não era judeu. Se ele fosse judeu, ele não seria o que ele era. A lepra na Síria era diferente da lepra em Israel. Em Israel, eles tinham uma ideia sobre lepra, eles tinham uma concepção sobre lepra, sobre doença no geral. A doença era resultado de maldição. Então a pessoa estava enferma, era uma maldição. Então a pessoa tinha uma doença no seu corpo, era uma maldição. Era resultado de pecado, era resultado do pecado dos pais. Era essa ideia que eles tinham. Leproso na época de Naamã, na época do profeta Eliseu, leproso, ele não ficava na comunidade. Ele era excluído do meio da sua família, do meio do seu povo. Eles moravam em aldeias que ficavam isoladas. Eles estavam condenados a morrer, porque era uma doença incurável. O leproso, quando ele tinha que sair de lá para ir para um outro lugar comprar alguma coisa, ele andava em grupos, ele andava com sinos, e eles chacoalhavam os sinos, e eles gritavam: eu sou leproso. Daí a pessoa atravessava, corria, fugia, daí eles passavam, porque ninguém chegava perto, e o medo de ficar doente. Doença infecto-contagiosa. Então ele era comandante porque ele era sírio, porque se ele fosse judeu, estava fora. A Bíblia vai dizer que sobre Naamã, primeiro, que ele era um bom homem. Não era ruim, queridos. Ele era um homem bom. Era valente. Era um homem que tinha boas intenções. Era um homem muito bom no que fazia. Deveria ter pelo menos uns 7.000 soldados debaixo da sua ordem. Era um estrategista de guerra. Por que os iranianos ficaram revoltados com a morte desse líder deles, militar? Porque ele era um homem como esse Naamã aqui, estrategista, inteligente na guerra. Então diz aqui a Bíblia que Naamã tinha todas essas características. Qual o problema que ele tinha? Tinha um porém na vida dele. Era leproso.
Parece que existem coisas na nossa vida, problemas na nossa vida, que tiram todo o brilho da nossa vida. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem uma família bonita, às vezes a pessoa tem saúde, tem um monte de coisa, mas tem um porém na vida. Fulano de tal tem todas essas qualidades, mas tem um porém. É uma pessoa enrolada, é uma pessoa cheia de qualidades, uma pessoa boa, uma pessoa esforçada, mas é uma pessoa que com dinheiro tem problema. Percebe que existem coisas que parece que dão um peso maior e destrói todas as qualidades. Fulano de tal é uma boa pessoa, é isso, é aquilo, mas não pode beber, porque quando bebe se torna uma outra pessoa. Já percebeu? Tem gente assim. Naamã era exatamente desse jeito. A Bíblia mostra que ele era bom, era valente, era uma pessoa boa, porém leproso, desconstruía. A Bíblia mostra Naamã desse jeito, e mostra outros homens também assim. Mas a Bíblia também mostra Deus agindo exatamente no porém dessas pessoas. Posso ouvir um amém, queridos? Agindo exatamente na falha dessa pessoa, agindo exatamente onde falta alguma coisa para ajustar. Deus nessa noite Ele vai entrar na tua vida. Eu não sei qual é o porém que possa existir na tua vida, na tua história. Deus vai agir. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Deus vai agir nos poréns dessa noite. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Consegue dar um glória a Deus aí? Isso, glória a Deus. Daí Naamã, irmãos, ele tem todas essas questões na sua vida, e a história dele mostra isso. E a história dele tem vários outros personagens menores, os coadjuvantes fundamentais na história dele, que foram as pontes de Deus para a vida dele. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: Deus vai colocar pontes de bênção na tua vida. Amém, queridos? Crê nisso? Quem crê, diga amém. Escuta, Naamã tinha todos esses problemas. Chegava em casa, tentava usar alguma coisa para aliviar. E a lepra é uma doença perigosíssima, porque a lepra, ela atinge todo o sistema sensitivo da pessoa. A pessoa leprosa não é que ela morre de lepra, ela morre de outras coisas. Porque uma das características da lepra é tirar a sensibilidade sensorial da pessoa. Então pode ser que uma pessoa leprosa coloque a mão no fogo e ela não sente fogo queimar. Pessoa, que loucura. Pessoa leprosa, ela começa a perder parte dos seus membros. Então, dependendo do grau da lepra, ela vai perder dedos, da mão, do pé, a orelha. Começa a bater nas quinas e não sente dor. Ela vai perdendo a sensibilidade. Naamã sofria tudo isso. Na casa de Naamã, olha como a história vai costurar uma ideia interessante. Na casa de Naamã tinha uma menina que trabalhava lá, que era judia. Certa vez Israel e os sírios tiveram conflitos, pegaram um monte de gente para ser servos, escravos. E desse monte pegaram uma menina. E Naamã adota essa menina, leva para a casa dele. Vai trabalhar em casa. Vai cuidar da roupa, da cozinha. Vai ajudar minha esposa no trabalho doméstico. Começa a crescer ali dentro. Talvez era criança, adolescente. Começa a crescer ali dentro. E era uma menina que estava na Síria, mas ela não esqueceu da sua terra. Amém, queridos? É tão interessante você lidar com pessoas que são de outros lugares. Eu falo porque meu pai é estrangeiro, né? Ele não está aqui. Meu pai é estrangeiro. E às vezes existem coisas que ele fala que ele lembra. Minha mãe também é estrangeira, lá de Minas, né? Às vezes também minha mãe lembra algumas coisas da infância dela. Coisas que ela comia, lugares que ela foi. Ela não esqueceu das lembranças.
E ela via aquele sofrimento, ela via Naamã, um homem bom, passando por aquilo. E teve um dia que ela chegou para a esposa de Naamã e falou: se Naamã conhecesse um profeta lá de Israel, lá de Samaria, chamado Eliseu, ele daria um jeito nessa doença dele. Ele poderia ajudá-lo, ele poderia ser curado. Quem entendeu, diga amém. Parece uma palavra simples, né? Mas não é nada simples. Primeiro, uma menina que tinha tudo para ser revoltada, não é verdade? Uma menina que deveria ou poderia, né? Poderia olhar para Naamã, olhar para a esposa de Naamã com um sentimento de vingança. Ela poderia olhar para eles dois e pensar: eles estão aqui me escravizando de certa forma, mas eu não sei qual era o nível de relação. Talvez eles cuidavam bem da menina. Fato é que aquela menina olhou para aquele quadro e ela falou assim: Deus pode mudar a história dele, amém? O Deus da minha nação, Deus de Israel, tem um profeta lá que pode dar jeito na vida dele. Aquela palavra, irmãos, entrou no ouvido da esposa de Naamã, dizendo: ainda existe uma esperança para o teu marido, não está perdido, Deus pode dar jeito no problema dele. Sabe qual é a boa notícia de Deus nessa noite? Para mim e para você, você pode levantar sua mão para eu liberar sobre a tua vida? A boa notícia é que ainda tem jeito, amém? Pastor, mas a minha vida está perdida. Não tem jeito. Pastor, meu casamento acabou. Tem jeito. Pastor, é uma pessoa que está desenganada na UTI. Querido, tem jeito. Pastor, eu estou orando por alguém que está afundado na cachaça, nas drogas. Tem jeito. Ainda existe uma esperança. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao nome do Senhor essa noite. Você pode dar glória a Deus bem alto, aleluia. O surpreendente, irmãos, que foi essa menina que foi parar na casa dele e não ficou lá por acaso. Ela poderia ter ido para outros lugares, mas ela foi para a casa de Naamã. Daí Deus começou a ministrar no meu coração coisas tão lindas nessa palavra, dizendo justamente isso, que Deus vai colocar pessoas abençoadas do nosso lado. Diga para quem estiver perto de você, diga assim: Deus colocará pessoas abençoadas do teu lado. Amém. Pessoas de Deus do nosso lado. Eu preguei essa palavra hoje cedo. Eu estava no meu escritório ali em cima, ajeitando algumas coisas antes de ir para casa almoçar. E um pastor me chamou, irmãos. Eu nem comentei com a minha esposa. Ele me chamou e eu pude ver uma ação de Deus naquela nossa conversa. Deus usando a vida dele, irmãos. Amém, queridos? Eu quero dizer para você que Deus vai colocar pessoas do teu lado, e não se assuste, porque serão pessoas simples que Deus vai colocar do teu lado, amém? Serão pessoas que talvez alguém ainda até desprezaria, Deus vai pôr do teu lado, para ser uma bênção na tua vida, e da mesma proporção, Deus vai te colocar no lado de pessoas, para abençoar pessoas. Deus vai te usar para abençoar vidas, e vai usar vidas para te abençoar, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus, aplaudindo e exaltando ao Senhor? Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Cuidado como você trata as pessoas que estão perto de você. Diga para quem está ao teu lado, diga assim: tome cuidado como você trata as pessoas que estão ao teu lado. Cuidado, irmãos, cuidado. A menina era serva, a menina era uma escrava, e não foi essa menina usada por Deus? Quem entendeu, diga amém. Cuidado, porque às vezes você olha a pessoa do teu lado, você não dá nada por ela hoje, porque você não sabe o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa aqui. A vida é cheia de viradas, irmãos. Às vezes você vê uma criança correndo aqui dentro da igreja, você vê um menino desses aqui, você nem imagina o que Deus vai fazer na vida de um desses. Às vezes você olha para um irmão, para uma irmã, para um obreiro, para alguém, nem imagina, irmãos, onde Deus vai pôr.
Tem pessoas da tua família que talvez olhem para você, coitado dele, é porque nem imagina onde Deus vai pôr você. Existem pessoas que hoje Deus colocou do nosso lado, que Deus vai usar as nossas vidas para abençoar essas pessoas aqui. Amém, queridos? Pessoas da família, pessoas lá do seu trabalho. Não despreza não, irmão. Sabe por quê? Porque a vida é cheia de viradas. Deus pode pôr lá em cima quem está lá embaixo, amém? Deus pode pegar lá de baixo e pôr um patamar de exaltação lá em cima. Deus pode pegar alguém que não sabe nada e capacitar, encher de glória e pôr numa posição de exaltação. Mas o contrário também se aplica. Deus pode pegar lá de cima e bater lá embaixo, irmão. Deus abate, Deus exalta, porque Ele é Deus, amém? Você pode dar glória a Deus e exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Daí a menina não teve nem um pouco de vingança. Falou, é isso aí. Como que ele chama? Eliseu. Fala para o meu senhor ir lá. Quando a esposa contou para Naamã, Naamã chegou em casa, ela conta para Naamã. Naamã na hora falou, eu vou lá agora. Prepara minha roupa aí, faz uma mala para mim que eu vou lá agora. Põe minha melhor roupa aí que eu quero chegar impressionando. Quero chegar daquele jeito lá. Colocou a roupa, colocou o cap, pega a minha espada, pega aquela minha espada, pá, espada no lado, que eu quero chegar chegando, impressionando. Coitado, nem imaginava. Quando ele foi para Israel, ele cometeu um grande equívoco. Eu não sei se ele imaginava que o profeta morava no palácio do rei. Eu não sei se ele imaginava que o profeta era rei. Eu não sei o que ele pensou. Mas o grande fato é que ele foi lá no palácio onde morava o rei, com uma carta escrita à mão. Lógico, não era digitada, porque naquela época não tinha. Era escrita com a letra do rei da Síria, dizendo para ele: estou te enviando Naamã, cura ele da lepra. Quando aquela carta chega na mão do rei, o rei fala assim: eu não tenho o que fazer por ele, não posso fazer nada por ele. E o desespero foi tão grande, porque ele pensou: fiz uma viagem perdida, vim aqui passar vergonha, me expor. E o profeta Eliseu soube disso. E Eliseu fala: não, fala para Naamã que ele foi no lugar errado. Fala para ele: vem aqui na minha casa. E olha que frase: e ele saberá que ainda existe profeta em Israel. Glória a Deus. É comigo que ele deveria falar. Chamou a responsabilidade, né? Deixa que eu bato pênalti. Tá aqui. Chamou a responsabilidade para ele. A história vai dizer que Naamã sai de onde ele estava, do palácio, foi até a casa do profeta Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, que ele chama Eliseu, aqui foi a maior provação para ele, porque não sai Eliseu, quem sai Geazi. E alguém vai falar: o profeta foi arrogante, o profeta foi prepotente, o profeta quis tirar a onda da cara dele. Nada disso. O profeta fez o que Deus mandou ele fazer. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu o agir de Deus foi Naamã. Porque quando o profeta manda Geazi trazer uma notícia para ele, era notícia boa. Olha, o profeta manda você mergulhar no Rio Jordão quantas vezes? 7. Vocês conhecem, né? 7 vezes. Vai lá, desce no Jordão, mergulha 7 vezes. No 7º mergulho, quando você sair da água, você vai estar zerado. Pode ir lá, deu certo. E o problema de Naamã é que ele ouviu aquilo, e o problema foi simples demais. O problema é que ele pensava que as coisas iam ser de um jeito, e aí que está. Deus não faz do jeito que nós pensamos. Deus não faz da forma que nós pensamos. Deus não usa às vezes que nós pensamos que Deus vai usar, no tempo que nós queremos. Eu quero para esse ano, às vezes não vai ser.
Eu quero por aqui, eu quero que Deus faça assim. Às vezes Deus está dizendo: bonitão, não vai ser aí não, vai ser de uma outra forma que eu vou fazer na tua vida. O que eu quero dizer nessa noite é que as coisas acontecem do jeito de Deus, da maneira de Deus, no tempo de Deus, mas o que é de Deus acontece, amém? Aquilo que Deus tem reservado para você, ninguém vai pedir. Aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, não importa o tempo que passar, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao nome do Senhor nessa noite. Você pode dar glória a Deus por isso. Amém, queridos? Diga para quem está ao teu lado, diga assim, ó, vai ser do jeito de Deus. Daí, irmãos, sabe o que acontece? Naamã falou assim: não aceito isso não. Vou embora. Eu não vou mergulhar. Eu vou me expor aqui. Tirar minha roupa. Mergulhar no rio. Imagina, ele tá de conversa. Eu achei que ele ia pôr a mão na minha cabeça e pronto, acabou. Não vai ser assim. Eu vou embora. E quem teria coragem de chegar para Naamã e falar: Naamã, você está errado? Naamã, vai lá. Ninguém tinha coragem, irmãos. Porque ele era comandante. E ele pega a sua comitiva, tenta imaginar, mais de 100 pessoas junto com ele. Vamos embora, dá a volta e vamos embora. Perdi viagem. E Deus foi tão bom com ele, que teve alguém no meio daquela comitiva que tomou coragem, chegou perto dele e falou assim: Naamã, Naamã, a gente chegou até aqui, Naamã. Você está precisando de ajuda, amigo. Seja mais maleável, Naamã. Quem entendeu? Diga amém. Você vai voltar daqui para trás. E aquela conversa, irmãos, que ali foi Deus, que ele ia desistir de tudo. Ouviu? Quem ouviu? Diga amém. Ele ia abrir mão de tudo, ele ia voltar para trás. E eu acho Deus tão tremendo, irmãos, porque no dia que a gente pensa em jogar tudo para o alto, no dia que a gente pensa em desistir, no dia que a gente pensa em se jogar, no dia que a gente pensa em abandonar tudo, Deus sempre levanta alguém do nosso lado para falar assim: ô, não para não, você já chegou até aqui, você já deu o primeiro passo, você já fez o investimento, você já fez, não desiste não, continua mais um pouco, tenta mais uma vez. Deus usou alguém para chegar para Naamã e falar para ele: não para não, não desista não. Irmão, Deus está me usando hoje para falar com alguém aqui hoje: não desista não. Ah, mas meu casamento já era, não desiste não, tenta aí mais uma vez. Pastor, mas é minha vida financeira, para mim acabou, esse ano aqui já está condenado a ser um ano ruim. Não é nada disso. Deus tem virada para você esse ano ainda. O ano só está começando. Tenha fé em nome de Jesus. Pastor, tem um passo, não sei se eu volto, documento. Vai na fé, Deus está contigo. Ele está na tua frente. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem que Deus usou? Não sei nem o nome dele, irmãos. Não tem nome. Coadjuvante também. Deus pôs esse menino no lado dele para falar: Naamã, vai lá, Naamã, tenta. Mergulha lá, Naamã. Se fosse dinheiro, você não pagava, Naamã? Pagava. Se ele falasse uma quantia aqui, se não assinava um cheque, dava? Eu dava. Se ele dissesse que você tinha que ir lá para o Egito agora, entrar numa pirâmide lá, se ele dissesse que você tinha que ir para a Grécia, você não ia, é só descer no rio e mergulha, irmão. Para de ser ignorante. Seja flexível, vai lá, faz o que Deus está te dizendo. E aquela palavra entrou no coração dele, irmão. Aquela palavra entrou, meu irmão, no coração dele. E ele foi, e ele fez exatamente o que Deus direcionou para a vida dele. Se você fizer o que Deus está te direcionando, não vai dar errado. Ele te honra, amém? Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Fala para quem está ao seu lado: faça o que Deus está te dizendo e vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Aí Naamã olhou e falou: rapaz, até que você tem razão, é verdade, já estou aqui, né?
Naamã, vai lá. Ninguém vai ficar olhando não, a gente faz cabaninha, você pula lá no rio, ninguém vai ver, ninguém vai comentar. Não tem celular para filmar, Naamã, fica tranquilo. É verdade. Eu acho que não custa tentar. Acho que eu vou fazer de novo, vou tentar. Eu vou lá. E ali foi Deus na vida dele, irmãos. Se ele tivesse voltado para trás, ele ia morrer leproso. E ele foi. Quando ele chega no Rio Jordão, ele começa a mergulhar no Rio Jordão. Ele tira a roupa, né, a farda, tudo. Ele vai mergulhar. O milagre de Naamã não foi gradativo. Ele não foi melhorando conforme ele foi mergulhando. Não foi dando um mergulho, melhorou 10%, 15%. Segundo mergulho mais tanto. Não. Ele foi fazendo. Mergulhou uma, duas, 3, 4, 5, 6. Olhava a pele, estava tudo igual. Tudo igual. Mas quando ele deu o 7º mergulho, ele sai da água. A Bíblia diz que a pele dele parecia a pele de uma criança. Glória a Deus. Parecia a pele de um bebezinho. Estava totalmente curado, irmãos. O poder não estava na água do Jordão. O poder está na obediência à direção de Deus. Amém. Quando ele sai da água, depois do 7º mergulho, não tinha mais lepra nenhuma. Para a glória de Deus, ele estava totalmente curado. Eu quero encerrar dizendo para você que a perseverança dele de insistir em mergulhar exatamente as 7 vezes, a postura de fé que ele teve, porque tem que ter fé, irmãos. Mergulhar e sair, isso é fé. A humildade que ele teve de ouvir uma menina serva, depois de ouvir um rapaz ali, um soldado, um simples soldado. O fato dele nem veio a face do profeta, o recado do profeta, toda essa humildade, todo esse agir de Deus, quebrando ele aqui dentro, quebrando o orgulho dele, quebrando talvez a soberba dele, moldando ele para ele ser abençoado, fez ele mergulhar 7 vezes e sair daquela água totalmente curado para a glória de Deus. Hoje Deus vai curar pessoas aqui dentro, amém? Hoje o Senhor, mais do que curar, Ele vai direcionar pessoas aqui dentro. Hoje Deus vai levantar pessoas aqui dentro. Hoje Deus vai capacitar pessoas para viverem aquilo que parece ser até impossível aos nossos olhos. O mesmo Deus que fez esta obra em Naamã, Ele já preparou um cenário para te abençoar. O mesmo Deus que está preparando você, é o mesmo Deus que vai te colocar num patamar de exaltação, porque é assim que Deus faz com aquele que se humilha, aquele que reconhece que necessita de Deus. Hoje é a noite que o Senhor marcou para abençoar a tua vida. Receba esta palavra. Você consegue levantar a tua mão para o céu, e onde estiver uma mão erguida, o Senhor cura nessa noite, amém? É enfermidade, o Senhor te cura nessa noite. Onde estiver uma mão erguida e existe algo na tua família que precisa ser restaurado, hoje Deus restaura lá na tua família. Hoje Deus liberta a tua família. Hoje Deus quebra correntes de maldição na tua família. Hoje Deus quebra maldições hereditárias na tua casa. Se a libertação que você precisa, hoje Deus te liberta em nome de Jesus, aleluia. Se é de uma porta de escape que você necessita, hoje Deus vai usar alguém para ser um porta-voz de bênção na tua vida. Hoje Deus vai usar alguém para ser uma ponte de bênção na tua vida. Mas essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Será que você pode aplaudir o Senhor? Tem o som de Deus aqui, meu irmão. Tem poder de Deus aqui para te abençoar. A glória de Deus está sobre esse lugar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Abre a boca. Você pode abrir a sua boca dizendo: Deus, eu recebo para mim, Senhor. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? É assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus fará na tua vida, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você.
Feche os teus olhos agora. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração por você nesse momento.